O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano, e só vai começar a cortar em março. Isso significa que o crédito rural continua proibitivo, com juro real chegando a 21% para o produtor. Enquanto isso, o INMET emitiu alerta de granizo e chuvas de até 100 milímetros, entre Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A colheita da safra recorde vai pressionar ainda mais os fretes em fevereiro, e Trump travou o café solúvel brasileiro com tarifa de 50%. São 4 ataques simultâneos à rentabilidade do produtor. O juro alto sufoca o caixa. O clima ameaça a produção. A logística encarece o escoamento. E a geopolítica fecha mercados. O produtor está cercado. E sem margem para erro. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. Vamos aos fatos que vão mexer com o seu bolso agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem, quarta-feira, manter a taxa Selic em 15% ao ano. A decisão foi unânime, e veio acompanhada de um comunicado que indica início do ciclo de corte de juros em março, mas enfatiza que o BC vai manter a restrição adequada para levar a inflação à meta de 3%. Traduzindo, vão cortar devagar, e mantendo o juro alto por muito tempo, porque tem medo da inflação voltar. O Copom disse que a estratégia em curso tem se mostrado adequada para levar a inflação à meta, e prevê calibração do nível de juros diante do ambiente de inflação menor e transmissão mais evidente da política monetária. O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. É discurso técnico para dizer, vamos cortar, mas devagar. A autarquia enfatizou que o compromisso com a meta impõe serenidade em relação ao ritmo e à magnitude do ciclo, que dependerão da evolução de fatores que permitam maior confiança no atingimento do alvo. É mais discurso para ganhar tempo e evitar compromisso firme. O BC melhorou a projeção de inflação para 2026, de 3,5% para 3,4%, e para o terceiro trimestre de 2027, manteve a expectativa em 3,2%. São números técnicos, mas o que importa para o produtor é o juro. A reunião foi realizada por apenas 7 dos 9 membros, após a saída de Diogo Guilhem da Política Econômica e de Renato Gomes da Organização do Sistema Financeiro, que tiveram mandatos encerrados em dezembro. O governo ainda não indicou novos nomes para os cargos, e essa vacância também contribui para a postura mais cautelosa, porque o comitê está incompleto e não quer arriscar decisões polêmicas. Enquanto isso, o produtor paga a conta. Aqui está o impacto direto no agronegócio. Com Selic a 15% ao ano, o crédito rural continua proibitivo. Como já denunciamos aqui no canal, os bancos estão praticando venda casada, obrigando o produtor a contratar seguros, títulos de capitalização, consórcios e outros produtos, para liberar o financiamento. E o juro real que chega para o produtor está entre 18% e 21% ao ano. O Ministério da Agricultura anuncia custeio a 12%. Mas não é isso que chega. É enganação institucionalizada. A expectativa do mercado é de 5 reduções consecutivas, de 0,50 ponto percentual, a partir de março, levando a Selic para 12,50% até o segundo semestre, com pausa para reavaliação depois. Ou seja, só no segundo semestre de 2026, o produtor vai sentir algum alívio no custo do crédito. E mesmo assim, será alívio pequeno, porque 12,50% ainda é juro alto. Em termos internacionais, é juro de país quebrado. Mas é a realidade brasileira. E o produtor precisa sobreviver com isso. Agora vem a segunda bomba. E essa ameaça diretamente a produção. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo em estados do Sul e do Sudeste, entre hoje, quinta-feira e sábado, em razão da atuação de uma frente fria e da formação de um ciclone no litoral. E isso vai mexer com a logística de colheita, e pode causar perdas de produção e danos diretos às lavouras. O Paraná deve registrar tempestades hoje, quinta-feira, com destaque para a região metropolitana de Curitiba. A previsão indica chuva forte, rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade de granizo, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros em 24 horas. É volume muito alto e concentrado em pouco tempo. Isso alaga estradas, trava máquinas e interrompe colheita. E quando você para a colheita no pico da safra, perde dinheiro, porque o frete sobe e a janela se estreita.
Em Santa Catarina, a instabilidade também se intensifica hoje, quinta-feira, especialmente no norte do estado, no Vale do Itajaí e na Serra Catarinense, com previsão de tempestades isoladas e queda de granizo. Granizo é o pior pesadelo do agricultor, porque destrói lavoura em minutos. E não tem seguro que cubra 100% do prejuízo. E quando acontece no final do ciclo, como agora, a perda é total, porque não há tempo para a planta se recuperar. Para amanhã, sexta-feira, a formação de um ciclone no litoral favorece volumes elevados de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, o INMET aponta risco de granizo em grande parte do estado, associado às tempestades. No Rio de Janeiro, a chuva tende a ser persistente e volumosa, aumentando o risco de alagamentos. E no sul de Minas Gerais, especialmente na Serra da Mantiqueira, os acumulados podem superar 100 milímetros. É muita água, em pouco tempo. No sábado, a chuva mais intensa deve se concentrar entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo seguem com previsão de tempestades localizadas, novamente com possibilidade de granizo. E o INMET alerta ainda para a chance de formação de um novo episódio de ZCAS nos próximos dias. Zona de convergência do Atlântico Sul, que mantém canal de umidade ativo e garante chuvas persistentes. Isso é bom para quem ainda não colheu e precisa de água, mas é péssimo para quem está colhendo. Aqui está a conexão que o produtor precisa entender. Minas Gerais e o Sudeste estão com excesso de chuva, atrapalhando a logística de colheita, enquanto o Rio Grande do Sul continua com seca e calor extremo. É safra brasileira de contrastes, onde cada região enfrenta desafio diferente, e ambos os extremos prejudicam. Excesso de chuva trava a máquina, falta de chuva queima a lavoura, e o produtor perde nos dois cenários, cada um à sua maneira. Agora vem a terceira bomba, e essa ataca a logística e o custo. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou ontem, quarta-feira, que a colheita da safra 2025 e 2026 de grãos no Brasil deve elevar os preços dos fretes rodoviários a partir de fevereiro. A combinação entre produção elevada, ocupação dos armazéns e maior demanda por caminhões no pico da colheita cria um ambiente de pressão sobre as cotações dos fretes. É o que já alertamos aqui, e agora a Conab confirma oficialmente. A Conab informou que a expectativa é de elevação gradual dos preços dos fretes rodoviários já a partir de janeiro, com maior acréscimo em fevereiro. Em termos de trabalho de campo, demanda por caminhões e elevação de cotações. Mato Grosso deve concentrar parte relevante dessa pressão. O estado caminha para uma das maiores safras de soja de sua série histórica, próxima de 49 milhões de toneladas, o que amplia a necessidade de transporte no início de 2026 e pressiona os fretes para cima. Com volumes elevados de chuva ao longo do ciclo, a Conab avalia que a maior parte da safra de soja deve ser colhida em fevereiro, concentrando a demanda por transporte no primeiro trimestre. Esse calendário reforça o suporte aos preços dos fretes, especialmente nas principais rotas de escoamento. E a pressão logística é ampliada pela permanência de milho nos armazéns. Em Mato Grosso, cerca de 14% do cereal ainda estava disponível para negociação no início do ano. E isso disputa espaço com a soja. A Conab explicou que o fato de ainda haver parcela relevante de milho contribui para o suporte às cotações, dada a concorrência de caminhões com a soja. Traduzindo, tem milho ocupando armazém, tem milho disputando caminhão, e tem soja chegando em volume recorde. Tudo ao mesmo tempo. E isso explode o preço do frete. Em dezembro, o frete Sorriso Santos estava em R$ 480 por tonelada. E para Paranaguá, caiu de R$ 460 para R$ 450. Mas a Conab alerta que o patamar segue mais elevado que o ano passado. O boletim também aponta impactos do tabelamento de fretes da ANTT sobre a alocação de cargas ao longo de 2025. O maior controle e fiscalização levaram muitas empresas a priorizar trajetos mais curtos e o atendimento ao mercado interno, reduzindo a oferta de fretes em rotas longas e contribuindo para menor fluidez logística em alguns corredores. Ou seja, o piso mínimo do frete, que já denunciamos aqui, está travando a logística e encarecendo o escoamento, como previsto. Aqui está o looping que fecha essa bomba. Juro alto sufoca o caixa, chuva e granizo ameaçam a produção, e o frete vai explodir em fevereiro. São 3 frentes simultâneas de pressão, e todas acontecem no momento mais crítico, que é o pico da colheita, quando o produtor precisa de liquidez, de clima estável e de logística eficiente, e não tem nada disso.
tem juro de 15%, tem alerta de granizo, e tem frete subindo, é aperto de todos os lados. Agora vem a quarta bomba. E essa é geopolítica. O tarifaço dos Estados Unidos interrompeu o recorde nas exportações de café solúvel do Brasil. Os embarques aos Rio recuaram 28% no ano, pressionados pelo declínio de 40% entre agosto e dezembro, que foi o período de vigência do tarifaço de 50%. É barreira comercial pura, imposta por Trump, e que está destruindo um setor inteiro, que investiu 2,5 bilhões de reais nos últimos 6 anos em novas plantas e tecnologia. Segundo dados da ABIX, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, as exportações nacionais do produto totalizaram 85.082 mil toneladas no ano passado, o equivalente a 3.688 milhões de sacas de 60 quilos, volume que implicou queda de 10,6% na comparação com o ano anterior. Mas as divisas geradas com os embarques atingiram crescimento de 14,4%. Chegando ao recorde de 1.099 bilhão de dólares. Aguinaldo Lima, diretor executivo da ABIX, explica que o aumento no valor, apesar da queda no volume, se deve à valorização da matéria-prima. Mas aqui está o problema. A introdução da tarifa de 50% sobre o café solúvel brasileiro importado pelos Estados Unidos teve impacto significativo. Os embarques recuaram 28,2% em relação a 2024. E no período da aplicação dessa tarifação, entre agosto e dezembro, a redução foi ainda mais drástica, 40%. Isso evidencia o impacto direto e imediato da barreira comercial na competitividade do café solúvel nacional. Aguinaldo Lima foi direto. A tarifa encarece o solúvel brasileiro de forma proibitiva. Os clientes importadores dos Sceira procuraram alternativas em outros países concorrentes, que gozam de tarifas menores. Isso resulta na perda de participação de mercado para o Brasil e na necessidade urgente de reavaliar estratégias de diversificação de mercados. Os EUA permaneceram como principal destino das exportações apesar do tarifaço. Compraram 558.740 sacas em 2025, mas foi queda de 28,2%. E a tendência é piorar, porque a tarifa segue vigente, e não há sinal de que Trump vá recuar. Aguinaldo Lima alertou que o Brasil tem número relativamente limitado de acordos comerciais abrangentes, e as tarifas impostas por outras nações e blocos econômicos acabam prejudicando a competitividade do café solúvel brasileiro no cenário global. E não é tarefa simples redirecionar volumes tão significativos como os que eram destinados aos Estados Unidos. No curto prazo, é impossível. Novos mercados precisam ser desenvolvidos. E isso demanda tempo, investimentos em marketing, adaptação a regulamentações e negociação de acordos comerciais. Mas tem outro risco. E esse é interno. A aprovação da reforma tributária vai extinguir, a partir de 1º de janeiro de 2027, as contribuições sociais sobre a receita bruta. Isso vai impedir que o crédito presumido de 7,4% do valor adquirido de café verde industrializado para exportação seja apurado. Aguinaldo Lima foi direto. O impacto é devastador. Com o fim do crédito presumido, a indústria brasileira do setor vai perder 430 milhões de reais, o que representa 7,4% do valor exportado de café solúvel no ano passado. Por saca, o crédito presumido equivale a R$ 105,08 em resíduos tributários. Considerando a cotação média do dólar para 2025, esses R$ 105,08 correspondem a um acréscimo de 19,89 dólares para cada saca exportada. Aguinaldo Lima trouxe o dado mais impressionante. A cada 14 sacas embarcadas, o Brasil vai exportar uma saca em tributo. É absurdo, porque o setor está sendo atacado por fora com tarifa de Trump e por dentro com a reforma tributária. São 2 tiros, e ambos fatais. Aqui está o looping final que fecha tudo. O Banco Central manteve a Selic em 15%. E só vai cortar em março, de forma lenta e gradual. O INMET emitiu alerta de granizo e chuvas de até 100 milímetros, entre hoje e sábado. A Conab confirmou que os fretes vão subir em fevereiro, com a colheita recorde pressionando a logística. E Trump travou o café solúvel brasileiro, com tarifa de 50%, que já derrubou as exportações em 28%. E vai piorar com a reforma tributária em 2027. Eu quero saber de você. Você acredita que o corte de juros em março vai aliviar o custo do crédito rural? Ou você acha que o juro vai continuar proibitivo mesmo com a Selic caindo? Você está preocupado com o alerta de granizo na sua região? Você já está sentindo a pressão do frete subindo?
E se você trabalha com café, como está lidando com o tarifaço de Trump? Deixa nos comentários sua situação e sua região. O que fica absolutamente claro é que hoje, quinta-feira, o produtor rural brasileiro está sendo atacado de todos os lados. O juro de 15% sufoca o caixa. O granizo ameaça a lavoura. O frete vai explodir em fevereiro. E Trump travou o café solúvel. São 4 frentes simultâneas. E todas explodem no momento mais crítico, que é agora, no pico da safra, quando o produtor mais precisa de apoio e menos tem. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. Os juros ficam em 15%. O granizo vem aí. O frete vai subir. E Trump travou o café. Quem tem informação de qualidade toma decisões melhores. Gestão profissional ou saída do mercado. Essa é a escolha de 2026. Até a próxima análise.